Olá, começa agora mais um programa TV em Revista. Um dos assuntos de hoje é sobre deficiência. Segundo o Estatuto do Deficiente, é uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Uma palestra aqui no Legislativo Paulista teve como tema de debate os direitos dos deficientes. O evento teve como convidada a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo Federal, Priscila Gaspar. Confira na reportagem. Quando deficientes auditivos se reúnem, os gestos logo revelam que há uma conversa. Mas, em geral, se estão sozinhos, há uma invisibilidade. Muitos ouvintes que nos abordam, por exemplo, na rua, e pensam que a gente não tem nenhuma deficiência porque ela não é aparente. Mas, na verdade, eu sou surdo. Então, eu acho que é importante respeitarem isso. O meu direito é linguístico e ter visibilidade para mim enquanto pessoa e a minha deficiência também. Eu acho que é importante a sociedade valorizar o surdo. Segundo o último censo do IBGE, a deficiência auditiva atinge cerca de 9 milhões e 700 mil brasileiros. É cerca de 5,1% da população. Deste total, 342 mil são surdos, 7 milhões e meio têm algum problema auditivo. Camila Indalécio é surdo-cega. É uma das 5 pessoas no Brasil que consegue se comunicar pelo TADOMA, técnica que utiliza o toque da mão no rosto do guia-intérprete. A comunicação se dá por meio da vibração das cordas e da movimentação da boca. Direito principal. Qual? A comunidade surda, sim, sabe onde são os principais direitos. Já na comunidade das pessoas com surdo e cegueira, o acesso à informação é muito limitado, devido às formas de comunicação das pessoas com surdo e cegueira. Por exemplo, quando esse surdo ele perde a visão, a acessibilidade dele fica bem reduzida e é onde eles acabam ficando excluídos da sociedade e acabam também sendo excluídos das informações sobre a questão de seus direitos. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é autor do projeto de lei 564 de 2019, que estabelece que órgãos da administração pública tenham intérpretes ou tradutores de Libras, a língua brasileira de sinais. Para a palestrante, a demanda é importante, principalmente nas áreas da educação e saúde. Penso que principalmente para a defesa, onde nós encontramos maior dificuldade na área da educação, mas diversos espaços, tais como órgãos públicos. O que nós temos de mais grave, além disso, é na saúde, a comunicação dos surdos com os médicos, enfermeiros, recepcionistas. Nos equipamentos de saúde temos muito problema de comunicação e necessitaríamos de intérpretes de Libras lá. Para a palestrante, os direitos humanos dos surdos são uma causa que precisa ser abraçada por toda a sociedade. Sim, gostaria de pedir para a sociedade, de modo geral e nas mais diversas esferas, no governo municipal, estadual e federal, a garantia dos direitos dos surdos como cidadão nessa sociedade. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o número de crianças e adolescentes habilitados para adoção em todo o Brasil é menor do que o número de casais ou pessoas interessadas em adotar. A estatística poderia representar a solução para muitas dessas crianças que buscam uma nova família e lar, se não fosse um detalhe: a maioria delas não possui o perfil buscado por grande parte dos adotantes. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade, como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. A reportagem é de Marxuel Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Então, logicamente, não imaginávamos que íamos ter uma família tão grande, mas sempre fez parte do nosso planejamento.
Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, né, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Né? Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, né, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, né, são apresentadas aos casais habilitados. E, então, quando esse casal se interessa pela história dessa criança ou desse adolescente real que existe, ele começa a conhecer a história, começa a se aproximar e essa vinculação vai sendo construída dia a dia, até que então queremos adotar essa criança e essa criança vai ser nosso filho. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na LESP, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. A gente foi percebendo, né, nos anos de prática do Instituto, que o que mais faz diferença para uma criança e adolescente, né, pensando assim, as crianças, os adolescentes que vão trabalhar, que se organizam, o que mais faz diferença é ter um vínculo afetivo estável, né? Os meninos que não têm acabam ficando muito mais vulneráveis. Então, existe o apadrinhamento efetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então, o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento. Deputados usam rede social na defesa dos animais. CPI, que apura a venda ilegal de animais no estado de São Paulo, cria um grupo no WhatsApp para agilizar as investigações. Na primeira reunião da comissão foram aprovados 4 requerimentos, uma moção e 3 convites para pessoas ligadas à causa animal e também à fiscalização de maus-tratos para prestarem depoimentos. O plano de trabalho da CPI, que deve levar 120 dias, também foi apresentado e aprovado. A ordem definida no documento para as oitivas tem como objetivo agilizar a investigação e embasar melhor os parlamentares. Em um primeiro momento, serão convidados todos os protetores, pessoas que tenham uma atuação incisiva na proteção dos animais, pessoas que já fizeram resgates em canis em situação de maus-tratos. Posteriormente, pessoas públicas que tenham um engajamento na rede social, que conseguem, nas suas páginas, terem um apelo da sociedade, né, com comentários. Posteriormente, funcionários públicos, policiais militares, policiais civis, promotores e, por fim, os criadores, né, que também devem ter seu espaço aqui respeitado. Né? A gente não pode, conforme foi falado hoje, colocar um estigma que todos são praticantes de maus-tratos. Então, essa vai ser a nossa linha de trabalho para que desenvolva de uma forma correta e mais célere, porque o tempo é curto e o trabalho é longo. Foi aprovado também a criação de um grupo em um aplicativo de mensagens para facilitar a comunicação de denúncias e as diligências da comissão. Surgiu uma ideia das deputadas Maria Lúcia Amari, da deputada Adriana Borgo, no sentido de ter um grupo de WhatsApp, inclusive, ter um trabalho no sentido de, inclusive nós vamos deliberar na próxima reunião, mas já estamos construindo um consenso, para que a CPI ela tenha mobilidade. Né? Não dá para a gente, por exemplo, vai fazer uma diligência em um determinado canil, esperar uma semana para aprovar, para ir na outra. Não, nós estamos construindo um instrumento jurídico para que a gente tenha aí a mobilidade para que a CPI possa
acordar de manhã lá às 5 da manhã, correr para a CPI, para um determinado canil, ver o que está acontecendo, fazer a diligência, tudo devidamente construído legalmente. Nós somos muito ativos no WhatsApp, é uma comunicação muito rápida, muito prática, né? É impressionante. Aliás, mandei uma mensagem para um deputado ontem, 00:30, 00:35, ele já estava respondendo. Então, assim, é assim. Então, com certeza vai ser um instrumento maravilhoso para que a gente possa agir com a celeridade que o tema exige. De olho nos atuais e em novos eleitores, um grupo de partidos aposta na mudança de nome, inclusive com a retirada da palavra partido da nomenclatura, para se apresentar como uma nova alternativa. Confira isso e muito mais no próximo bloco. Voltamos já já. Você sabe o significado da mudança de nome de alguns partidos? O último, o PRB, optou pela denominação Republicanos. Eu fui conferir essa história, veja na reportagem. Deixar de utilizar o formato de siglas para nomear um partido político virou tendência. O principal motivo, a rejeição à velha política por parte da população. O primeiro exemplo disso aconteceu em 2007, quando o PFL mudou de nome para Democratas. Tivemos também, como existem em todos os partidos, algumas figuras que foram fato histórico de corrupção no país. A maioria do partido eram pessoas de bem, são pessoas bem postadas na política, públicas, republicanas, e o partido achou por bem ser refundado. Outro exemplo aconteceu em agosto de 2017, quando o PP mudou de nome para Progressistas. Com a entrada de novos deputados no partido, a ideia era repaginar a organização e transmitir a mensagem de progresso e mudanças na forma de fazer política. Infelizmente, no passado, o meu atual partido, Progressistas, quando ainda se chamava PP, ainda havia alguns políticos dos quais nós não nos orgulhamos. Primeiramente, graças a Deus, eles não estão mais no partido, isso foi até uma exigência da própria executiva, para que a gente virasse a página e recomeçasse de uma forma correta, de uma forma decente. E o outro motivo também, eu acho que partido X, partido Y distancia um pouco da sociedade. Então, a palavra progressistas, eu acho que fica de uma maneira não só mais ampla, mas mais, como é que eu posso dizer, mais próximo das pessoas, progressistas, você se inclui no partido. Em abril de 2018, houve alteração do nome e da sigla de mais uma organização. O Partido Ecológico Nacional, PEN, mudou para Patriota. A mudança do nome do partido se deu quando Bolsonaro se filiou ao Patriota, ou então PEN. E foi um pedido do Bolsonaro e a executiva acatou. Então, foi um pedido do Bolsonaro e Bolsonaro acabou saindo, não ficou no Patriota, nós mudamos o nome e resolvemos continuar com esse nome. Já o Partido Novo, fundado em 2011, é resultado de um movimento iniciado por cidadãos insatisfeitos com o montante de impostos pagos e a qualidade dos serviços públicos recebidos. A organização já nasceu com uma nomenclatura diferente dos partidos tradicionais, com o objetivo de trazer uma renovação política, que se aproxime da população e estabeleça novas regras de governança. Qual que é a ideia por trás disso? O partido tem um estatuto muito claro, com princípios, valores e ideias que ele defende. Quando você tem dirigentes que não são políticos, eles sempre estão voltados para defender os princípios, valores e ideias que o partido defende. E isso permite com que o partido sempre seja uma instituição isenta para fiscalizar os seus mandatários, os seus políticos e se mantenha sempre alinhado com aquilo que ele prega. Outra novidade para o meio político é a bancada ativista, composto por 9 pessoas que se uniram para uma candidatura coletiva e conquistou uma vaga no Legislativo Paulista nas eleições de 2018. O grupo é representado pela deputada Mônica Seixas. A bancada se posiciona como um movimento suprapartidário, mas como a lei não permite candidaturas independentes, concorreu à vaga pelo PSOL. Então a gente tem indígena, a gente tem uma mulher transexual, a gente tem protetores animais, a gente tem defensores do meio ambiente, a gente tem mulheres, negros, todos juntos formando um mandato
para que o nosso mandato, pelo menos, seja plural. A bancada ativista ela é pluripartidária, significa que os nossos membros têm liberdade de exercer a política partidária onde eles acreditam. Eu, por exemplo, sou militante de base do PSOL há muito tempo e é por isso também que a gente escolheu o PSOL como legenda e o PSOL aceita essa nossa forma de organização. No plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa de São Paulo, a sessão solene presidida pelo deputado Rafael Silva, do PSB, destacou o Dia Estadual do Profissional da Saúde. Hoje por aqui não teve plantão, só comemoração. Foi dia deles, os anjos da área da saúde. E olha, foi a vez deles receber amor e carinho. Eu fiquei muito feliz. Para mim é uma gratidão, nesses 24 anos, poder receber essa homenagem. A Lei 11.665, que institui 12 de maio, o Dia Estadual do Trabalhador da Saúde, é de autoria do deputado Rafael Silva, do PSB. A sessão solene homenageou 12 profissionais que representaram mais de 1 milhão de trabalhadores da área em todo o estado de São Paulo. É uma alegria imensa estar comemorando essa data. Esse pessoal trabalha para diminuir o sofrimento do semelhante, de muitas pessoas que eles nem conhecem, que aparecem nos hospitais, precisando de um carinho, de um atendimento e pelo menos no aspecto humano os pacientes encontram esse atendimento. Sentir a presença dele bem de pertinho e todos os dias é um privilégio para esses anjos de Deus aqui na Terra. E vamos combinar, né? Que recompensa maravilhosa é essa? Para a Vanessa, profissional há 18 anos, a recompensa maior por tanta dedicação de vida é sentir bem de pertinho a presença de Deus. O profissional da saúde é quem está lá dentro, entende o que eu estou dizendo, porque assim, ali a gente vê a manifestação de Deus. Ali são os sinais de Deus. É só quem está lá entende o que eu estou dizendo. São sinais de Deus. É sensacional. Presente na homenagem, deputado Tenente Nascimento do PSL se emocionou ao relatar quando a vida do seu filho foi salva pelos profissionais da saúde. Meu filho passou por alguns procedimentos, 4 meses dentro daquele hospital, fez uma grande cirurgia e depois, o resultado disso, a vocês profissionais que estão nos vindo, é que ele me deu um casal de netos, está aí, vivo, merecida a homenagem. Merecida a homenagem. Sou muito grato por tudo. Que Deus abençoe vocês e parabéns pelo seu dia. Além da homenagem, o tema Previdência também foi destaque. Todos preocupados com os impactos da reforma para o trabalhador que tem contato direto com agentes nocivos da saúde. Nós estamos desenvolvendo um calendário de chamamento da categoria nas suas bases, nas suas cidades, nas suas regiões, para que verifique qual foi o deputado federal, qual foi a votação que teve nessa base e que vá ao seu escritório político, que vá à sua casa, que vá realmente à sua cidade, mostrar a ele que não é possível uma reforma perversa dessa da Previdência e muito mais em cima dos trabalhadores da saúde que cuida de toda essa população. Nós costumamos dizer assim, a saúde só não está pior, né, porque os trabalhadores realmente vestem a camisa do sistema de saúde. Cientistas pressionam pela retirada do Jardim Botânico da lista de concessões e privatizações proposta pelo governo estadual. Os representantes dos pesquisadores participaram de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas, Pesquisa e Extensão recebeu representantes do Botânico. Entre os assuntos da pauta, um projeto de lei de autoria do governador João Dória, de privatização de algumas instituições. O Instituto de Botânica é um deles. O órgão público vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado é localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Ele desenvolve pesquisas científicas, capacitação de recursos humanos e a gestão de reservas biológicas e acervos. A matéria em tramitação no Legislativo Paulista tem preocupado os pesquisadores científicos que trabalham no local. O Instituto, para nós, está sendo vendido.
Na verdade, não é uma concessão, a gente está se sentindo muito mal porque isso aconteceu muito rápido, nós não estamos participando do processo todo, é sempre muito de fora, nós não sabemos qual é a empresa que vai entrar para tomar conta, segundo a PL seria apenas uma empresa para tomar conta do Jardim Botânico, dos serviços do Jardim Botânico, mas a gente não tem certeza disso. A iniciativa da audiência pública foi da deputada Beth Saão, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições Públicas. A parlamentar fez críticas à privatização e falou da emenda 17, que pretende preservar o Instituto de Botânica da área de concessão prevista no projeto de lei. O projeto de lei 183 de 2019 concede parte do Parque do Estado para uso da iniciativa privada, em uma extensão onde estão localizados o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. A advogada Helena Goldman, da Associação dos Pesquisadores Científicos, lembrou de possíveis impactos ambientais, sobretudo para o Instituto de Botânica. Se ele for concedido dessa redação, ele vai conceder o Instituto de Botânica. Então, se a concessionária amanhã, depois que aprovado, vier e falar, olha, eu quero essa área, Instituto, vai embora, vá para outra área, ele vai ter que se retirar. E as pesquisas científicas que ali estão sendo realizadas, como ficam? Os impactos serão muito negativos para a população caso o Instituto de Botânica passe para o setor privado. O ideal é não privatizar. O ideal é manter o Instituto nas mãos do Estado. Esse é o ideal. Caso a gente não consiga vencer essa batalha, nós colocamos uma emenda. Qual que é essa emenda? Ela preserva uma área importante, inclusive com os departamentos de pesquisa, abrindo apenas um espaço para a exploração da iniciativa privada e, portanto, para a visitação de público, etc. Até aí, a gente até toparia ver se a gente consegue chegar. Você já ouviu falar em assessor político? Não? Assessor político é o profissional que assessora o parlamentar, uma espécie de braço direito do político. Mas você vai ficar sabendo mais sobre isso depois do intervalo. Voltamos já já. Assessor político é considerado uma espécie de braço direito do parlamentar. Na verdade, não se pode conceber que um candidato eleito, ao assumir suas funções, que ele consiga dar conta do relacionamento com o eleitor e ainda organize as rotinas administrativas de um gabinete. Pensando no trabalho deste profissional, o Dia do Assessor Político foi comemorado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Confira na reportagem. Isis é assessora parlamentar há 18 anos. Se sentiu honrada com a homenagem. Você ser um assessor político é você prestar um serviço para a comunidade, é você saber falar com as pessoas, é você atender um grande público, é você estar lá inteiramente ligada às leis, às legislaturas, saber o que o parlamentar faz, é você realmente, como diz a própria palavra, assessorar o político e automaticamente dar assistência para uma comunidade. É um dia importante, como fala, sem assessor não existe parlamentar. Então, por isso, hoje, esse dia faz com que a gente tenha uma noção do que é realmente a política, uma noção do que é realmente ser um assessor e fazer disso uma coisa melhor e muito maior para a comunidade em si. O Dia do Assessor Político foi comemorado no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp, e organizado pela Associação dos Consultores, Assessores e Articuladores Políticos de São Paulo. Entre os homenageados estavam representantes das polícias civil e militar. O assessor político hoje ele tem conhecimento do que acontece na periferia, ele traz realmente aquilo que acontece para o mundo político. Ele está, vamos dizer assim, mais antenado nos problemas reais, nas estruturas, situações. Ou seja, é uma homenagem justa. Com toda certeza. Muito bem lembrado que é o dia de hoje. Através dos assessores políticos, através da ligação dos articuladores políticos, junto à comunidade, junto a sua autoridade, o seu político, tem a ver com a polícia. Que muitas vezes o assessor vai lá e articula junto com os comandantes, junto com os policiais, a forma de agir e ao pedido da comunidade. Então, o serviço do articulador político junto à comunidade, junto ao policial, tem a ver. Reinaldo é vereador em Santa Isabel, município que fica a 60 quilômetros da capital. Fez questão de participar também das homenagens.
presença do assessor é muito importante ao vereador, a qualquer cargo político, né? O assessor, eu acho que ele é a base do candidato, né? Ele é a base do vereador, ele é a base do prefeito. Um bom assessor se torna um bom político. O presidente da ACAPESP ressaltou que os assessores políticos são a base de um parlamentar. São esses profissionais que no primeiro momento dão todo o suporte para o seu parlamentar, seja ele do executivo ou legislativo. E esses profissionais estão diretamente nas ruas, ouvindo as demandas da população em geral e trazendo para dentro de uma casa como essa, como a Assembleia, em busca de projetos, novas leis e dirimindo todas as demandas junto com a população. O Instituto de Terras do Estado de São Paulo terá um representante da Assembleia Legislativa no Conselho Curador. A proposta é de um projeto de lei do ex-deputado Zico Prado, do PT. O projeto de lei 377 de 2017 foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo deputado Itamar Borges, do MDB. O relator foi o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Essa possibilidade significa colocar a Assembleia Legislativa num debate importantíssimo sobre a questão fundiária no Estado de São Paulo. O Instituto é um instituto importante, precisa ser valorizado e a Assembleia precisa ter assento. A iniciativa do deputado Zico diz isso. É a possibilidade de você ter um representante titular e um representante suplente. Por isso que fizemos um parecer favorável, foi aprovado e o projeto continua tramitando. Também foi discutido na reunião o PL 368 de 2018, de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que proíbe a pesca submarina nas modalidades amadora e desportiva. A proposta também dispõe sobre a proibição por 5 anos da pesca do peixe tucunaré, em quantidade superior a 3 quilos por pescador. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, pediu vistas do projeto. Uma audiência pública será realizada para debater o tema. A ideia é que crie um controle, que não se permita uma pesca predatória, que suspenda e interrompa a pesca de espécies pequenas, que garanta a sobrevivência dos pescadores que sobrevivem da pesca, mas que o pescador amador, que ele tenha uma interrupção dessa atividade, em especial quando ele for levar exemplar embora, porque muitos dos pescadores do tucunaré fazem mesmo a pesca esportiva. Pesca, fotográfica, devolve, é o lazer, é aquilo que atrai o pescador. O peixe não é nem de um nem de outro, o rio não é nem de um nem de outro, é de todos. E nós todos precisamos cuidar de todo o ecossistema. Então é momento de uma grande discussão se levantar aqui nessa comissão, a Comissão de Meio Ambiente ou a Comissão de Atividades Econômicas também fazendo parte, porque gera emprego, gera renda, mas fazermos algo como a Argentina fez, que lá você tem o pesca e solte e lá existe uma educação. Coisa essa que no estado de São Paulo nós precisamos aprimorar. Além da audiência pública para tratar de assuntos relacionados ao Código de Pesca, também foi deliberado na reunião uma audiência pública para debater o projeto de lei número 4 de 2019, de autoria do deputado Itamar Borges, do MDB, que cria o Plano Estadual de Desburocratização Empreenda Fácil. O projeto foi relatado pelo deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, que sugeriu a audiência pública. O deputado Itamar Borges comentou. E a ideia agora é trazer junta comercial, é trazer associação comercial, trazer as entidades do comércio e também as entidades de serviços, SESCOM, as entidades contábeis, para debater e aperfeiçoar ainda mais esse tema. O meu colega, deputado Sérgio Vitor, é o relator e propôs essa audiência pública e agora nós vamos combinar aí de que forma organizamos e os convites para poder melhorar ainda mais e dar andamento nesse projeto na casa. A importância das ciências humanas foi destaque em uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Carlos Janaz, do PSOL, que recebeu representantes de várias associações. A mesa redonda foi no plenário Dom Pedro I. A indignação diante da possível medida do governo federal às instituições de ensino com corte de verbas e discursos contra as áreas de humanas era geral. Diante desse ataque, dessa ameaça de exílio, mais uma vez, da filosofia, como aconteceu na época da ditadura, nós nos organizamos, a nossa associação está organizada em mais de 35 regiões de São Paulo,
Então nós vamos conversando com os professores de filosofia, somos quase 400 professores associados para fazer essa resistência. E essa audiência é mais uma das muitas ações que nós estamos fazendo. Eu considero o ministro da Educação uma persona não grata à educação brasileira, na medida em que ele tem desrespeitado tanto a formação e a educação superior como a educação básica e não merece, por parte dos educadores, o devido reconhecimento enquanto ministro numa pasta tão importante como é a educação brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Educação estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia. Para alguns professores que participaram do encontro, a situação crítica já é antiga e pode piorar ainda mais. A gente teve um curto período de obrigatoriedade da sociologia e da filosofia no ensino, e nesse curto período foi onde a gente achou que realmente podia ter confiança. E isso já caiu novamente. É por isso que a gente insiste que tem que estar escrito. Tem que estar ali na lei, tem que estar editado, porque senão a gente não tem segurança de trabalho em momento nenhum. Embora esse governo tenha esse ataque mais feroz, há um balanço de longo prazo que precisa ser feito. Eu acho que hoje a gente está aqui mais ou menos para isso, para pensar numa reação, mas também para pensar em perspectivas de longo prazo, porque a pauperização desses cursos e da profissão, ela ocorre a longo prazo. O deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi, disse que esta foi só a primeira discussão sobre o assunto. Governos autoritários não querem filosofia e nem sociologia. Então essa é uma audiência de resistência aqui, de luta de professores, de entidades que se manifestam em defesa da educação, contra os cortes também das universidades federais e contra os cortes no orçamento da educação básica, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, no ensino técnico e tecnológico. Por isso que nós estamos aqui hoje nessa grande audiência pública. O nosso programa fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!